Recepção, uma ocasião para sabermos um pouco daquilo que é a importância da medicina tradicional em Moçambique. Para isso convidamos a doutora Felisbela Gaspar, ela é diretora nacional da medicina tradicional e alternativa. Doutora, é bem-vinda à Mídia Mais. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, boa noite ou bom dia, boa tarde, telespectadores, mediante o tempo, e nós é que agradecemos pelo convite. Doutora, já faz algum tempo que Moçambique valoriza a medicina tradicional. Isso passou, por exemplo, pela criação há 10 anos do Instituto de Medicina Tradicional. Qual é o papel que o governo moçambicano atribui à medicina tradicional? Falar de medicina tradicional em Moçambique é falar de uma ligação, uma complementariedade de ações de saúde no país. Então, sem dúvidas nenhumas, é um programa que tem importância para o país, porque estamos a pensar num pilar que faz parte do plano de saúde, do programa quinquenal do governo, de aumentar, servir mais e melhor e aumentarmos a cobertura dos cuidados de saúde primários a nível do país. Então, sabemos que a saúde não cobre toda a comunidade. A medicina tradicional e os outros ativistas, de uma maneira geral, são a sua complementaridade. E é necessária porque nós temos o praticante da medicina tradicional e alternativa, pessoas que trabalham juntamente com a saúde para a melhoria de saúde das nossas comunidades. É importante e é visível o reconhecimento que o governo tem dado em todos estes tempos à medicina tradicional, mesmo porque antes sequer da Organização Mundial da Saúde, na reunião da Alma-Ata, em 1977, sobre cuidados de saúde primários, onde advogava a todos os países membros, em especial aos países com baixa cobertura sanitária, para se juntarem a outros intervenientes comunitários, e neste caso advogou e propôs a colaboração estreita com a medicina tradicional para aumentarmos a cobertura e melhorarmos os serviços de saúde, o Sistema Nacional de Saúde de cada um dos países. Nós já tínhamos iniciado esta colaboração desde 75, 76. Nas várias fases da promoção pelo governo da medicina tradicional, já tivemos a medicina, portanto, a direção da medicina tradicional como tal, e hoje acrescenta-se alternativa. O que é que distingue uma coisa da outra? O que distingue a medicina tradicional da alternativa é que nós temos a medicina tradicional como as medicinas que se praticam em cada país, são originárias, vamos lá dizer, de cada país. Em Moçambique nós temos os praticantes nhangarume, os praticantes nhamsoros, os praticantes ervanários, os praticantes espíritas. Estes são originários da medicina moçambicana. Mas se falarmos da acupuntura, que é uma medicina que é tradicional na China. Se falarmos de yoga, é uma medicina que é tradicional na Índia, mas não é tradicional em Moçambique. Então, para nós, é alternativa. A nossa medicina dos nossos praticantes nhangarumes, nhamsoros, ervanários, na Índia e na China, é alternativa. Enquanto para eles a tradicional é yoga, ou é acupuntura, é moxibancha, é ventosoterapia, todas estas medicinas, fitoterapias, aromaterapias, são medicinas alternativas que nós temos em Moçambique, mas não são originárias de Moçambique. Qual é o grau de credibilidade que o governo atribui à medicina tradicional, olhando para todos os mitos que encerra a prática da medicina tradicional? O resultado, se formos a medir, é maior os benefícios do que os malefícios, como se costuma dizer. Nós temos, como eu disse, nós temos uma cobertura deficitária. E o trabalho que a medicina tradicional, na medicina moderna, e o trabalho que a medicina tradicional faz como complementariedade é grande, é enorme. É um trabalho que complementa a saúde comunitária e a saúde das nossas populações. Nós sabemos que temos os praticantes da medicina tradicional na nossa comunidade, mas nunca ouvimos dizer que nos locais onde não existem unidades sanitárias, as populações estão a morrer em massa porque não tem um hospital. Mas está lá o praticante a trabalhar no seu dia a dia e apoiar com os cuidados básicos, de certa maneira empíricos, à comunidade para a melhoria dos problemas de saúde.
mesmo porque as plantas medicinais, elas tratam, as plantas medicinais fazem parte de um grande número de medicamentos alopáticos da medicina moderna. Só de falar da malária, do Coartem, exato, é um medicamento que nós usamos de primeira linha para o tratamento da malária, onde uma parte e grande parte deste medicamento é a base da planta medicinal, que é a artemisina. São os extratos da Artemisia nua, que é a planta, desta artemisina, que é feita para misturar, e que no fim nós encontramos o Coartem. Então, muitos medicamentos de base científica, de medicina alopática, são à base de plantas medicinais. Então, os praticantes de medicina tradicional empiricamente conhecem, recebem uma formação oral, de geração em geração, até os dias, e, entretanto, usam estes conhecimentos para o benefício da comunidade. Então, há um reconhecimento, sim, porque está visto a nível científico, a nível internacional, que as plantas curam. Agora, acoplado ao problema, ao assunto, ao uso das plantas, existe, como eu disse, esta característica tradicional de procurar a doença, de encontrar a doença, acima de tudo, de encontrar o causador da doença, porque no conhecimento tradicional nada vem do nada. Tem que se encontrar o responsável, tem que se encontrar... Não há morte natural. Não há morte natural. Tem que haver... A morte é sempre causada por alguém. É uma responsabilidade. Então, estes contornos que muitas vezes criam descoordenação, criam problemas na comunidade, criam desavenças, criam conflitos sociais, são estes que nós, Ministério da Saúde, está a trabalhar com as associações todas e os praticantes de medicina tradicional, inclusive não associados, para podermos reduzir, quem sabe, terminar com este tipo de abordagem, porque não ajuda. Todos aqueles atos que são de salutar, nós temos que enaltecer, e todos aqueles que podem criar problemas a nível da comunidade ou das sociedades, nós estamos a tentar desencorajar, e reduziu bastante em grande medida. O que é que o governo persegue com a progressão, portanto, da designação do setor que lida com o assunto da medicina tradicional? Já tivemos a direção da medicina tradicional como tal e vamos evoluindo, e parece-me que a designação melhor ainda não foi encontrada. Sim, nós precisamos de evoluir. Precisamos de evoluir porque a ciência também tem que estar sempre em constante movimentação e em constante evolução. E nós vamos olhando para o setor da medicina tradicional de forma evolutiva também, para tentarmos encontrar melhor, não só enquadramento, mas melhor capacidade de prestação de serviços. Nós, neste momento, somos uma Direção Nacional de Medicina Tradicional e Alternativa, mas nós queremos crescer para o Instituto Nacional de Medicina Tradicional. O Instituto Nacional de Medicina Tradicional vai nos dar valências, onde nós, porque a nossa missão e a nossa visão e aquilo que é a recomendação para o trabalho com a medicina tradicional é garantir que o uso desta medicina seja segura. Na falta de comprovativos, utilizamos a pesquisa. Com a Direção Nacional de Medicina Tradicional, nós temos estado a fazer pesquisas socioantropológicas, pesquisas etnobotânicas, pesquisas fitoquímicas, pesquisas até de ensaios biológicos, e vamos começar a fazer ensaios clínicos. Mas nós precisamos de uma instituição com esta capacidade para que nós possamos fazer esta pesquisa na sua íntegra e muitas outras mais atividades que podem comportar um conhecimento mais completo da medicina tradicional, estando na direção que é mais virada só para regulamentos, políticas, legislações, etc., não nos ajuda a crescer muito como nós desejamos. Há muito tempo que o governo tenta regulamentar a medicina tradicional, até hoje é uma obra inacabada. Qual é a dificuldade? É uma inacabada, mas que está na sua linha. Nós já passamos pela preparação da proposta no Conselho de Ministros, tivemos as nossas recomendações, voltamos, que é para acoplar e colmatar aquilo que eram dúvidas e desenvolver um pouco mais a nossa proposta, e agora estamos alinhados à espera que seja de novo proposto para nós podermos defender
ao Conselho de Ministros para depois ser enviada à Assembleia da República. O que é que a não regulamentação da medicina tradicional causa na prática desta atividade? A não legislação, sim. O principal é a regulamentação. E esta regulamentação, nós até tomando em consideração que depois da aprovação da legislação, nos recomendam para prepararmos a regulamentação. E a regulamentação da medicina tradicional tem o seu tempo, dada a complexibilidade da própria medicina tradicional, olhando a componente tradicional e a componente alternativa. O que acontece é que se nós não temos uma regulamentação em vigor, nós temos a facilidade de muitos desmandos desta medicina a nível da sociedade. Nós perdemos a possibilidade de autorizações do desenvolvimento desta medicina oficialmente no país. Nós temos a possibilidade perdemos a possibilidade de melhor e maior desenvolvimento desta medicina a nível do país, porque como nós dizemos, nós queremos crescer, nós queremos ter fábricas de produção de medicamentos à base de produtos naturais, nós queremos ter clínicas, hospitais, consultórios da prática da medicina tradicional e alternativa no país. E isto só vai acontecer se nós tivermos os regulamentos aprovados. E estes regulamentos passam antes pela aprovação da legislação. O propósito desta conversa é a celebração, a 31 de agosto, do Dia da Medicina Africana. Esta iniciativa tem apadrinhamento da Organização Mundial da Saúde. Por que razão não há celebração similar da medicina noutros continentes, como Europa, América, Ásia? É uma boa pergunta. Ou não há prática da medicina tradicional? A prática da medicina alternativa, como dissemos. Se bem que alguns países da América do Sul têm também muita medicina tradicional, que é deles, e esta medicina tradicional deles, podemos perceber que até tem raízes africanas, olhando para o passado, olhando para a deportação de africanos para a Europa. Estou a falar do Brasil, que nós encontramos muito esta medicina tradicional, quase que semelhante também à nossa de espiritual, mãe de santo, pai de santo, axé, todas estas coisas que são muito idênticas às nossas. E eles fazem questão de, até os dias de hoje, praticar e com muito afinco. Exato. Mas é mais característico para a África, para os países africanos. Então, a medicina europeia é mais medicina alternativa, porque eles coletam as medicinas dos vários países para desenvolverem nos seus países. É fácil ter acupuntura nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha, em qualquer país europeu. É fácil ter yoga e juré em qualquer país europeu. É fácil ter também yoga em qualquer país da China, etc., porque eles importam as medicinas dos vários países que consideram tradicionais lá, mas alternativas nos outros países. Agora, esta africana nossa é muito característica porque em muitos países africanos nós encontramos similaridades destas medicinas. Enquanto que a yoga é originária da Índia e a acupuntura é originária da China, o nhangarume, nhamussoro, bater pedras e ovalar pelos espíritos encontramos em Moçambique, na Tanzânia, na Zâmbia, no Zimbábue, na África do Sul, no Malawi, em Botsuana, em muitos países, em Angola, em muitos países africanos. Exato, por isso eles caracterizam esta nossa medicina como especial para a África e foi oficialmente reconhecida pelos países membros da União Africana. Os países são avaliados em relação aos níveis da promoção da sua medicina tradicional? São, sim. E como é que a OMS se posiciona em relação à promoção da medicina tradicional em Moçambique? Em Moçambique, nós estamos ao nosso passo, com dificuldades ainda de desenvolver na íntegra, como nós gostaríamos que fosse, onde possamos ter grandes laboratórios de ponta para o desenvolvimento de pesquisas, porque precisamos de fazer ciência. A medicina tradicional, nós dizemos que é empírica para os que praticam de forma comunitária, etc. Mas ela tem que sair do empírico ao científico para ser oficialmente utilizada sem receios. E nós precisamos de melhorar esta capacidade de passar do empírico para o científico.
Esta é a nossa dificuldade. Mas em termos de crescimento de onde estávamos para onde estamos, nós podemos dizer que a OMS reconhece os avanços que Moçambique tem e temos sido até exemplo como país para outros países, principalmente da maneira como lidamos com esta nossa medicina tradicional e esta colaboração que temos com as medicinas tradicionais e a medicina complementar. Porque acontece em muitas partes de outros países é usurparem os conhecimentos da medicina tradicional para desenvolverem as suas medicinas científicas e o não reconhecimento desta medicina. É difícil ir a muitos países e encontrar esta colaboração que nós temos de ter o praticante de medicina tradicional a desenvolver em conjunto, principalmente atividades no âmbito de cuidados de saúde primários, onde eles percebem, eles apoiam, eles participam, eles são membros integrantes da equipe de saúde para trabalharem em conjunto na solução do problema. A maior parte dos países usa só o conhecimento das plantas para pegar e pôr no laboratório e desenvolver esta medicina, sem, no entanto, ter esta ligação estreita de trabalhos, de apoio, inclusive, à área da medicina tradicional e alternativa a nível comunitário. Então, nós somos uma referência, sem dúvida. Em tempos não muito distantes, o Ministério da Saúde promoveu uma ampla promoção, portanto, do casamento entre a medicina tradicional e a medicina convencional. Em que estágio é que está este casamento? Podemos melhorar mais, mas estamos bem. Estamos bem, podemos melhorar mais. Os praticantes de medicina tradicional, eu sempre digo, são um exército. Nós temos uma estimativa de cerca de 300 mil no país. São muitas vezes mais que o pessoal da saúde. E para encontrarmos todo este grupo, toda esta equipe e trabalharmos, leva o seu tempo. Nós até hoje, apesar de termos uma estimativa de quantos são, só temos no registro cerca de 170 mil praticantes de medicina tradicional, nos nossos registros, nas nossas bases de dados. Porque dia após dia temos advogado para o reconhecimento oficial deste praticante a nível da saúde, de forma a ser registado. De maneira já que a gente possa saber quem é quem, onde está, o que é que sabe, o que é que faz, e ajuda, inclusive, de certa maneira, a trabalharmos em conjunto, porque cada um tem a sua especialidade. Há o praticante que diz que cura tudo, conhece tudo, etc. Esta é uma polêmica e nós desencorajamos. Mas há aqueles que são específicos para tratar a asma, que são específicos para tratar a epilepsia, que são específicos para tratar a infertilidades, que são específicos para tratar alguns problemas de saúde, exatamente, que têm o know-how desta situação. Então, nós precisamos de registrá-los todos, mesmo porque nós agora estamos numa fase avançada de referência do praticante de medicina tradicional, dos doentes da comunidade, para a unidade sanitária por via do praticante da medicina tradicional. Com tuberculose, com HIV-Sida, com anemia, com desnutrição, com malária, para o parto, para a vacinação, etc. Todas as crianças e doentes que os praticantes analisam por causa desta colaboração que temos tido, por causa destas formações, capacitações que temos tido constantes, com aspectos não só de saúde, mas olhando para também a componente sociocultural, ajuda para que nós, tanto nós como os praticantes, consigam perceber onde é que nós vamos, até onde nós vamos e até onde nós podemos enviar ou transferir o nosso doente. Então, nós temos cerca de, falando nesta década, cerca de mais de 20 milhões de doentes transferidos da medicina tradicional para a unidade sanitária durante estes 20 anos. 1 milhão por ano, mais ou menos. Temos. E falamos isto com muita satisfação. Nós temos áreas de trabalho na saúde, como por exemplo a tuberculose, onde em alguns locais a maior parte dos doentes que está nas unidades sanitárias em tratamento são referidos pelos praticantes da medicina tradicional como suspeitos
para confirmação e início do tratamento. Na preparação desta conversa, chegamos Exato. a saber também que mesmo alguns casos de HIV-Sida Exatamente. chegam ao hospital Referidos por médicos pelos tradicionais. praticantes de medicina tradicional. Exatamente. Os praticantes de medicina tradicional estão a referir doentes com HIV, doentes com malária, doentes com tuberculose, doentes com desnutrição, principalmente as crianças, mães para parto na maternidade, para consultas pré-natais e para outros problemas de saúde que eles já percebem que não somos capacitados para responder a este problema de saúde. E neste caso, o doente não deixa de ser do praticante da medicina tradicional, porque a partir da altura que a primeira porta de entrada que ele próprio escolher, é um direito do doente escolher a porta de entrada a qual ele quer iniciar para a procura de cuidados de saúde. E se ele acha que é o praticante, ele vai ao praticante. Ele é observado e o praticante depois vai dizer, ele tem guias de referência que foram aprovadas por todos nós em conjunto, testadas e aprovadas, onde ele vai pôr o X naquela imagem, se não sabe escrever até, daquilo que ele acha que tem o paciente e é enviado esta guia para a unidade sanitária. O paciente é recebido, é observado, é analisado, é referido, é tratado, é medicado sem problemas nenhuns. E tem depois uma contra-referência, que é o canhoto da guia, para que ele volte ao praticante e mostre que já foi atendido e está em tratamento. Esta parte da conta-referência, eu devo dizer que ainda não está bem. Ainda não está bem. É melhor a referência do praticante para a unidade sanitária do que a contra-referência do doente para dar o relatório ao praticante que foi recebido e está em tratamento. Ainda temos que melhorar bastante esta componente por parte do pessoal de saúde. Mas estamos num ritmo satisfatório mesmo assim, porque está a acontecer. E o que é que a medicina convencional oferece em troca à medicina tradicional? Exato. Nós temos atividades conjuntas e temos esta contra-referência, não é só do canhoto para certificar que o doente chegou, mas alguns problemas de saúde são também referidos para os praticantes da medicina tradicional. Eu falava da epilepsia, eu falava da asma e alguns outros problemas característicos que nós temos muita informação sobre o conhecimento da melhoria. Eu não vou falar de cura, pode até ser, mas da melhoria do estado do doente com base em produtos naturais. Então, nós temos colegas de saúde que transferem estes problemas para a medicina tradicional. Daí a importância do registro que nós temos dos praticantes da medicina tradicional a nível do país, e eles também devem perceber, porque alguns até têm receio. O receio é historial. O praticante da medicina tradicional teve uma história no país que foi depreciativa, que foi agressiva, inclusive. E neste momento eles também têm o seu receio de perder o seu conhecimento, informando tudo o que sabem à saúde. Nós não queremos saber qual é o nível de medicação que eles dão ao paciente. Queremos saber simplesmente que problemas de saúde ele trata com melhor conhecimento. Não queremos aquele que diz que, olha, eu trato todos os problemas, mas 1, 2, 3 são do meu domínio exato. De maneiras que, quando pensamos na contra-referência deste paciente da unidade para a medicina tradicional, nós possamos perceber que, olha, o papá Zimba, a mamã Antônia, o praticante Luiz é expert em epilepsia, em asma, em fertilidade, em outros problemas e a gente já sabe aonde e com quem mandar, caso seja certificado e que o tratamento que esteja a fazer é realmente eficiente. E também não só para proteger este conhecimento. Nós, em Moçambique, a nossa direção é responsável a nível internacional, dentro dos direitos de propriedade para os conhecimentos tradicionais, para as Nações Unidas, em zelar por esta área. Então, é importante que o praticante de medicina tradicional, os nossos conhecimentos tradicionais, culturais, indígenas, sejam registados, sejam patenteados dentro da possibilidade, se houver um reconhecimento que realmente este conhecimento é válido. Então, precisamos de fazer perceber ao nosso colega, parceiro
e colaborador praticante da medicina tradicional, que este registro é benéfico, inclusive para ele mesmo, não só para a saúde alopática, mas para ele como indivíduo, por causa do reconhecimento, do patenteamento do seu conhecimento tradicional. Como lidar com aqueles casos em que alguns praticantes da medicina tradicional têm extremas dificuldades de convencer o seu paciente de que o problema que o levou a ele não é do nível do praticante da medicina tradicional, mas sim tem de ir ao hospital. Isto tem muito a ver com as fortes convicções que certas comunidades moçambicanas têm de que quando há alguma doença numa família, não pode ser uma doença natural, é porque a esposa é feiticeira ou porque o esposo é feiticeiro, etc, etc. É por isso que nós falamos em negociação em termos colaborativos. E esta negociação não passa só entre nós e o praticante para recebermos o doente, sem que ele perca a possibilidade de fazer o seu tratamento, para nós também fazermos o nosso, desde que a transferência seja atempada para não perdermos o doente. Tínhamos muitos problemas que os doentes ficavam internados na casa dos colegas da medicina tradicional, ficavam muito tempo, só quando estavam numa fase de agonia e talvez numa fase terminal, eram enviados para a unidade sanitária sem muitas possibilidades de fazermos qualquer coisa. Mas agora há ganhos. E foi visto pelo próprio praticante da medicina tradicional. Quanto mais cedo ele envia o paciente para a unidade sanitária, o paciente recupera. Os louros não são para a saúde, são para ele próprio. Mesmo porque quando há alguém que está com problemas de saúde, se esta pessoa que foi enviada pelo praticante para a unidade sanitária encontra alguém com um problema idêntico, não recomenda ao hospital, recomenda ao praticante que lhe orientou para o hospital e vai dizer, olha, vai ao praticante X, que te vai observar. Se ele não estiver em condições, ele vai te orientar para onde deves ir. Então, há uma segurança tal na comunidade nestes moldes. Então, há vantagens do praticante porque ele tem convicções, ele é líder, e ele é fazedor do comportamento dentro de uma sociedade. A palavra dele é lei. Então, tem capacidade tal de convencer a este paciente ou utente que o problema dele tem que ser resolvido na unidade sanitária. E ele também tem formas de, se este paciente perceber que tem aspectos culturais a serem tradicionais, a serem resolvidos, ele vai ajudar psicologicamente a resolver este assunto. Porque o tratamento ao hospital não impede que ele faça os tratamentos sociais, culturais, psíquicos ao doente também. A única coisa que recomendamos é que ele não leve o problema de saúde a extremos de maneira a não cumprir com o tratamento de saúde pensando só no tradicional. E não só, não possa misturar medicamentos que depois podem dar efeitos colaterais sérios no próprio paciente. Uma coisa de cada vez. Então, é nestes moldes que nós temos trabalhado com o praticante da medicina tradicional. Moçambique está a perder muito dinheiro por incapacidade de poder pesquisar as suas plantas medicinais e permitir que sejam patenteadas. Em que estágio é que está a pesquisa sobre plantas medicinais? Fazemos muito poucas, como dissemos, porque precisamos de condições. E são estas condições que nós vamos continuar à procura, vamos continuar a pesquisar e vamos continuar a tentar convencer o governo que realmente perdemos se não melhorarmos as nossas condições de pesquisa nesta área de plantas medicinais. E de produção, não só de pesquisa, mas de produção de produtos naturais, de produtos medicinais à base de plantas ou de outros produtos naturais. É muito importante para o país, mesmo porque a sociedade do mundo está neste momento a virar-se para este extremo. Os medicamentos alopáticos têm os seus efeitos colaterais nefastos a longo tempo. E as pessoas perceberam que o produto natural é melhor. Então, nós temos todos os países do mundo, de uma maneira geral, a enveredarem por a recomendação de produtos naturais. Seja por via de alimentação,
como algo que vai reforçar o organismo, seja por via de medicação, se não for para um tratamento de emergência. Porque problemas de saúde emergentes não se tratam com produtos naturais. Porque o produto natural, ele refaz os órgãos, refaz as células e leva o seu tempo de atuação. Enquanto que o medicamento é específico para atacar um determinado problema de saúde. Eu não vou tratar a malária com um medicamento que vai me levar muito tempo a curar, apesar de recompor o meu organismo, porque a malária mata se eu não fizer o tratamento imediato. Então, há realmente uma necessidade de potenciarmos esta componente de pesquisa para termos muitos mais ganhos, porque são de valor imensurável, não só pela redução de custos, mas também pela grandeza de efeitos que pode ter na saúde das comunidades a longo prazo. Vamos trazer alguns exemplos muito concretos de plantas medicinais que Moçambique, portanto, ainda não conseguiu que sejam patenteadas, isto por incapacidade interna de investigação científica. Para já, saímos para um breve intervalo. Estamos na segunda parte da nossa conversa com a doutora Felisbela Gaspar, diretora nacional da medicina tradicional e alternativa. Doutora, antes do intervalo falávamos de algumas plantas que Moçambique perde muito dinheiro por incapacidade de investigação científica interna. Vou trazer alguns exemplos. Temos conhecimento que há uma planta que abunda bastante no meio rural, que é usada pelas senhoras como um chapão para cuidar de cabelo. E lixeiro. Em tempos esteve em Moçambique, no âmbito de algum estágio, uma estudante alemã, que foi descobrir esta planta num rio qualquer, encontrou senhoras a usar a planta, a lavar cabelo, portanto no lugar de chapão. E teve a curiosidade de recolher a planta, levou consigo para o seu país e fez uma investigação e a Alemanha acabou conseguindo patentear esta planta. E quando Moçambique tentou mexer alguma coisa, foi saber que, afinal de contas, a planta já havia conquistado uma patente e ostentava a patente alemã. Por outro lado, Moçambique passou também por uma fase em que algumas plantas quase que deixaram de existir, a exemplo da batata africana. Eu gostava de ouvir o seu comentário. Sim, tem razão. Quando nós atrasamos, as pessoas com maior capacidade passam-nos à frente. E isto acontece em todos os países. Nós temos exemplo não só destas, eu posso dar mais uma. Não é moçambicana, mas abunda muito na África, que é o beijo de mulata. Neste momento, eu dizia antes que uma parte dos medicamentos que usamos na medicina alopática provém de extratos de plantas medicinais. O Cataranthus roseus, que é o beijo de mulata, nome científico, ela produz vincristina e vimblastina. São dois componentes, ingredientes ativos, que são usados para o tratamento do cancro. E são já sintetizados em laboratórios. Moçambique já exportou beijo de mulata para a Alemanha. Madagascar é um país único neste momento no mundo que exporta ainda raízes de beijo de mulata de Cataranthus roseus para a Alemanha, porque as manchas do mato de Madagascar, na sua maioria, dominam esta planta e ainda se reconhece que o extrato da vincristina e vimblastina do próprio Cataranthus é de muita melhor qualidade do que este sintetizado em laboratório. Mas sai muito mais em conta sintetizar em laboratório e não há pagamento de reconhecimentos do que comprar a planta que vem de um país, é exportada, com todos os problemas e dificuldades que podem advir da exportação, etc. Nós perdemos estas capacidades porque não temos perdemos estas qualidades porque não temos esta capacidade de investigação. Ou atrasamos com aquilo que é o conhecimento científico por falta de meios em benefício dos outros. Mas não se pode promover investigação em parceria com os países que detêm alguma tecnologia e, por via disso, conseguirmos que a patente seja nossa? É possível, é possível. Uma das outras plantas que está
também a perigar o nosso conhecimento e a querer ser levada é o muciro. O nosso muciro, que também é benéfico para a pele e já tem muitas características. Sobretudo mais usado em zonas como mais Nampula. usado como em Nampula, por exemplo, no norte. Nós vemos que já há muitos estudos à volta do muciro e as pessoas querem, de toda maneira, encontrar este patenteamento para poder fazer com que esta planta seja de informação, com o conhecimento seja de informação exterior. Nós já agimos em algum momento, já nos pronunciamos sobre este patenteamento do muciro e estamos a trabalhar de formas a que, que esta planta não possamos perder esta possibilidade do conhecimento nestas características das quais nós usamos. E depois o patenteamento não é a planta, é da característica medicinal da planta, porque a planta não tem patenteamento. A planta é planta e ela em momento nenhum se pode patentear, é um bem natural. Agora, o conhecimento medicinal que esta planta tem é que é patenteado. Para tu patenteares esta planta, tens que estar em condições de estudá-la no seu todo. É todas as características a qual ela é utilizada. Porque tu vais dizer, ok, o muciro trata a pele, mas alguém vai dizer que, olha, o muciro trata feridas, por exemplo, úlceras. Se tu não consegues encontrar estas possibilidades de estudo de todas as qualidades que o muciro pode ter, é difícil tu patenteares esta espécie. Aliás, patenteares estes tratamentos, porque depois aparece alguém que com o muciro vai patentear a parte das úlceras, outra com o muciro vai patentear a parte de limpeza da pele, outra com o muciro vai patentear qualquer outra parte. Então, as capacidades de investigação têm que ser amplas para nós termos esta possibilidade. Porque uma planta pode tratar muitos problemas e um problema pode ser tratado por muitas plantas. Tem sido este inverso. É o ciclo, mais ou menos, do uso dos produtos naturais. Então, há dificuldades, sim, por falta desta capacidade financeira, não digo técnica. Capacidade técnica nós temos. A capacidade financeira para podermos ter todo este aparato de ponta laboratorial para estudarmos as capacidades das nossas plantas e podermos puxar para o patenteamento. Nós estamos a trabalhar com a Organização Internacional dos Direitos de Propriedade, a Organização Mundial dos Direitos de Propriedade Intelectual para este conhecimento tradicional. Há mais de 20 anos que estamos a tentar aprovar um tratado internacional sobre o conhecimento tradicional e não conseguimos. Na Organização Internacional, na WIPO, em Genebra, todos os anos se fazem encontros para discutir este tratado e não conseguimos aprovar porque as grandes potências não querem reconhecer as patentes com base no conhecimento empírico das potências pequenas e principalmente de nós que detemos muita informação sobre estas plantas. O know-how de que o catarante roseu trata o cancro, a vincristina e a vimbrestina está lá, é saído de nós. Mas depois de sintetizado, eles não querem aprovar que, apesar de estar sintetizado, tem royalties a pagar no nosso conhecimento tradicional. Então, não entramos em acordos. Até hoje. O que aconteceu com a batata africana que quase que atingiu a fase de extinção em Moçambique? Sim, porque... É muito curto espaço de tempo. É muito curto espaço de tempo. Ela foi estudada com os seus princípios ativos que poderiam melhorar a capacidade de imunidade orgânica e isto melhorava praticamente o estadio ou estágio de saúde do doente com HIV e principalmente durante uma época em que nós ainda não tínhamos os antirretrovirais em Moçambique. Então, ela foi, não só Moçambique, mas a África do Sul, Suazilândia, Zimbábue, todos os países à volta, Zâmbia, Botsuana, todos os países à volta, não tinham ainda aprovado o uso dos antirretrovirais. Então, e Moçambique era um local onde, por sorte, a batata africana crescia bem, ou cresceu bem.
Então, havia uma avalanche de procura por todos os cantos, não só de Moçambique, mas dos outros países vizinhos, de busca da batata africana. Só que a batata africana tem uma particularidade, ela não se multiplica facilmente. Ela cresce espontaneamente, mas não se multiplica facilmente. E é isto que levou à quase extinção da batata africana no país, por causa da dificuldade enorme da multiplicação da batata africana. Se nós pegamos numa batata de um local e pomos no outro local, ela desenvolve aquela batata, não mais outra. Não tem ramificações de uma terceira, quarta, quinta, sexta, não. Ela precisa de fazer o desenvolvimento por células. E este desenvolvimento por células precisa de laboratórios, precisa de capacitação. E aí é muito difícil. Teria que ser um programa muito ativo e com condições econômicas muito desenvolvidas do país, que é para poder desenvolver campos de cultivo de batata africana por estes meios laboratoriais de estufa ou laboratoriais, para nós podermos fazer a repovoação da própria batata africana. Mas a batata africana não atingiu fase de extinção, não necessariamente por Ela consumo tem, interno, exato, porque sofreu exportação desenfreada para países vizinhos como a África do Sul, a semelhança de outras plantas medicinais. É a falta destes regulamentos e da legislação que faz com que a gente não detenha a possibilidade de exportação destas plantas para fora. Não há nenhum regulamento que diz que podes tirar ou não tirar a batata africana para fora do país, desde que obedeças aquelas quantidades que não possam ser percebidas que são não sei, comercialização, industrial, etc. Mas eu posso levar os meus 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, se eu quiser, desde que tenha obedecido a quarentena, desde que tenha obedecido todos os requisitos da agricultura. Ninguém diz que esta planta não pode sair. Não temos nenhuma legislação nem regulamentação. Legislação e regulamentação que te diga não. Então, é por isso que para nós é pertinente a aprovação destas leis e de regulamentos pertinentes a detergentes que nos possam facilitar o uso, não só nacional, mas internacional. Porque o problema não é só a nível de quem leva, mas é a facilidade com que estas pessoas vão ao campo, aqui no nosso país, e tiram estas plantas sem nenhuma autorização. Então, se não há um regulamento que também se posiciona o que é que nós podemos tirar e que quantidades podemos tirar em relação às plantas medicinais, também não nos ajuda. Como é que Moçambique conseguiu algum controle em relação à moringa? Não sofreu tanto como a batata africana? Não sofreu tanto porque a moringa se propaga. E a moringa tu podes fazer em campos de cultivo. Ela pode ser espontânea, mas também pode ter campos de cultivo muito facilitados. Internacionalmente, a moringa cresce em qualquer lugar, sem muitas dificuldades de solo específico. Ela pode crescer com menos ou mais ingrediente ativo em cada um dos solos onde ela cresce. Os estudos que nós já fizemos da moringa nos dizem que a nossa moringa é de muito boa qualidade, esta que cresce em Moçambique. Mas ela tem algumas diferenças de província para província, porque nós estudamos a moringa de Maputo, cidade, de Gaza, de Nampula, de Cabo Delgado, de Tete. Vimos um pouco a moringa de algumas províncias e verificamos que os ingredientes ativos variam, uns com mais concentração de ferro, outros com menos concentração de cálcio, outros com mais concentração de sódio, outros com menos concentração de cinzas. Dependendo do meio ambiente, do solo onde ela se encontra, ela cresce com diferentes concentrações. E é por isso que é importante, quando se estuda uma planta e nós queremos recomendar para o uso, que nós tenhamos uma visão do que existe a nível do país, a nível destas plantas, em termos de concentração de ingredientes ativos, para podermos padronizar a dosagem. Porque se nós encontramos muita vitamina A na moringa de Tete, por exemplo, e com concentrações muito altas e muito poucas na concentração de Maputo, nós vamos dar uma dosagem com base na moringa de Tete, estamos a subdosear as pessoas que usam a moringa de Maputo. Então, precisamos de encontrar um meio termo. Então, a moringa é fácil porque ela se propaga facilmente em qualquer quintal, em qualquer terreno.
Por isso é que não temos problema de extinção. Aliás, a nossa recomendação é que qualquer pessoa que tenha um quintal não deixe de ter uma árvore de moringa no seu espaço. Em breve, pesquisa em preparação, portanto, desta conversa, ficamos a saber que foi descoberta num passado não muito distante uma outra planta que trata com eficácia a malária. A única designação que nos foi dada, creio que é um termo usado no sul do país, chama-se conola. Conola, sim. Conheço, sim. A terminal é Sericea, em termos de nomes científicos, a Conola. A terminal é Sericea, ela tem alguns ingredientes ativos que possam tratar alguns sintomas da malária. Ela tem pequenas propriedades antimaláricas, pequenas propriedades, mas não suficientemente completas para tratar e eliminar o mosquito, o parasita do sangue. Então, ainda não está visto como uma planta eficaz no tratamento da malária. Ela tem alguns ingredientes que mostram que tem ações contra a malária, mas não na sua totalidade. A terminal é Sericea. Haveria de se recomendar aos médicos tradicionais ou aos praticantes da medicina tradicional o recurso a esta planta para o tratamento da malária? Não. Para o tratamento da malária, não. A Conola é usada para muitas coisas, a terminal Sericea é usada para muitas coisas. É usada para diarreia, também. É usada para febre, também. E para outros problemas de saúde. É usada para problemas de icterícia, também. Então, estes problemas que estão estudados, encontrados, etc., e são do uso comum do dia a dia do praticante da medicina tradicional, tudo bem. Principalmente as diarreias, que são um problema de saúde pública nosso para as crianças dos 0 aos 5 anos, é muito frequente. Qualquer mãe sabe, qualquer praticante sabe que tirando o tronco de um conola ou da raiz de um conola, põe água, ferve, dá a criança, toma e para a diarreia. Mas o problema não é só parar a diarreia. O problema é hidratar. O que mata a criança, muitas vezes, não é a diarreia, é a desidratação, é a falta de líquidos no corpo do indivíduo. Então, é preciso acoplar este tratamento do Conola. É por isso que estas nossas formações, estas nossas capacitações são conjuntas e nos ajudam muito a ter o conhecimento tradicional, cultural, mas também o conhecimento científico para o praticante da medicina tradicional. Ele sabe que dá um Conola para parar a diarreia, mas ele tem que aprender a dar água de arroz, a dar sumos, a dar papinhas, a preparar mistura caseira e enviar imediatamente para o hospital caso a diarreia em 24 horas não mude, ou a perceber que aquela criança tem uma diarreia que já está com o corpo desidratado e tem que ser enviada imediatamente à unidade sanitária, porque precisa não só de papinhas, etc., mas precisa de receber uma medicação endovenosa por via de soro pela veia para recuperar a sua desidratação. E o praticante neste momento já percebe. Então este é o nosso ganho. Quantas plantas têm valor medicinal a nível do país? Pelo menos isso. Eu não queria mentir. Não, podemos usar nomes redondos. Aproximadamente, nós temos cerca de 5.000 espécies medicinais em Moçambique. 5.000 espécies medicinais. Exato. Então, estas 5.000 espécies medicinais são de muitas famílias de espécies de plantas. Exato. Por uma avaliação que já é feita. E nós usamos todas. Todas essas 5.000 espécies medicinais são usadas em Moçambique como do uso diário da nossa medicina tradicional. E tem valor de exportação? E o valor de exportação é alto também. Nós é que não conhecemos bem até que ponto, porque a maior parte destas plantas que saem do país saem de forma clandestina, não saem de forma oficial. Mas é um número grande, porque falando de Matutuine, só aqui na Zona Sul, nós temos caminhões que transportam de Matutuine para a África do Sul sacos e sacos, caminhões inteiros de plantas medicinais para fora, para Suazilândia, para a África do Sul, as nossas plantas medicinais. É por isso que nós às vezes temos
manchas abertas de matos, que não é só lenha, que não é só carvão, mas é também plantas medicinais. E a que nível estão legal, sair e a para o nível país. legal também não temos capacidade de evitar que isso aconteça. Se não Que temos leva à desertificação quase. Isto seria a componente agricultura. Seria a componente agricultura. Mas a componente de dizer, olha, esta e aquelas espécies são proibidas de ser até queimadas para lenha, até utilizadas como madeira, até utilizadas como carvão, só se nós fizermos esta regulamentação, fizermos aprovar esta regulamentação. O Instituto Etnobotânico que está em Namaja funciona já há bastante tempo. Não ajuda? Qual é o nível de ajuda que dá para as pesquisas que afirmamos que nós estamos à altura de fazê-las? Eles também são nossos, são a nossa contraparte. Somos todo um governo, é um laboratório equipado, com as suas dificuldades, uma parte dos materiais obsoletos também, dado o seu tempo. O grupo pequeno de pesquisadores estão também a um ritmo lento a desenvolver pesquisa, mas nós precisamos de mais robustez. Precisamos de mais robustez no desenvolvimento desta pesquisa. Eles também fazem pesquisa, sim, de algumas espécies medicinais, mas a grandeza das espécies medicinais que temos aqui em Moçambique ainda está aquém de nós atingirmos o ideal naquilo que são as nossas pesquisas. Doutora, na sua opinião, está há bastante tempo nesta área da medicina tradicional no Ministério da Saúde. O que é que leva a que a investigação não seja atrativa para investimentos governamentais? Sim, as plantas medicinais. Porque sem esta investigação, dificilmente se vai tirar o proveito pleno das plantas medicinais que valem muitas divisas ao país. Exatamente. A investigação de plantas medicinais leva muito tempo e é muito onerosa. É por isso que não é atrativa. Não é só dizer que aquela planta tem vitamina A, como a moringa, que tem ferro, que tem todos os 22 aminoácidos, que é uma planta milagrosa em todos os efeitos. Mas precisamos, depois de encontrar esta informação a nível de pesquisa fitoquímica, nós precisamos de fazer também uma pesquisa sobre a toxicidade da própria moringa. Porque tudo em excesso faz mal. Mesmo o alimento. Se é consumido em excesso, pode fazer mal. Então, precisamos de ir fazer a pesquisa, porque nem sempre... É importante saber que grande parte dos produtos naturais, a sua concentração de toxicidade não é muito forte, mas utilizada ao longo tempo pode perigar a saúde das comunidades. Mas também tem plantas medicinais onde a sua dosagem está muito próxima da dosagem letal. Está muito próxima da dosagem letal. A planta medicinal que é utilizada para o medicamento cardíaco, que é a digoxina, esta espécie medicinal é tão letal que, se não usarmos ela com todo cuidado, ela pode matar em pouco tempo e em doses muito pequeninas. Então, tem umas que precisam de toneladas para teres uma dose de toxicidade, mas tens outras que miligramas são suficientes para teres uma dose letal. Então, isto tem que ser bem estudado a nível de toxicologia, a nível de laboratórios, a nível de experiências em animais, e depois vai a experiência clínica, in vivo, clinical trial. E aí tu também tens a fase 1, fase 2, fase 3, dependendo do estadio do conhecimento destas plantas. Então, leva muito tempo a pesquisa das plantas medicinais. E as pessoas não gostam. A médica Felizbela Gaspar foi a nossa convidada hoje. A doutora Felizbela Gaspar é diretora nacional da Medicina Tradicional e Alternativa no Ministério da Saúde. Hoje conversamos à volta da medicina tradicional no país,
a propósito da celebração a cada 31 de agosto do Dia da Medicina Tradicional Africana. Fica aqui o nosso muito obrigado pela preferência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia.